Agora é o conceito, né, a Irmandade em conceito, né, onde tudo que a gente viu até aqui, né, qualquer atividade ela não é em vão, né, e qualquer sentimento é óbice de uma atitude superior, sem dúvida, né, independentemente do que você representa. Então, até o fundamento, né, apostando, né, fundamento, a gente vê, né, o conhecimento. Então, para reconhecer, a gente tem que entender de representação, a gente tem que entender de lei, a gente tem que ter experiência. Então, são fatores, né, para adquirir esse conceito, né, a gente precisa estar por dentro desses fatores. Né? O alimento ele tem que ter esse sentimento de vida, porque senão a busca ela perde todo, né, a substância. Então a fuga, né? Assim a fuga, ela é um sentimento de visão, né? Porque ela está relacionada, né, a essa questão viva, né? Seja ela ilusória ou não. Né? Ela pode caber, né, em qualquer sentimento e sempre vai existir o vazio, né, independente do que se faz. Então, né, a gente tem que abordar o que é importante, né, considerar o que é relevante, né, e manter-se na normalidade, né, em forma de comportamento, de preferência em pensamento também. Então, essa resposta ela vai ser cumprida, né? O mundo precisa de resposta, né? Qualquer representação assim seria um estilo, né? A pessoa existe porque ela tem um estilo, né? O estilo é a resposta, né? Você lutar é uma resposta, você abrir uma lata de refrigerante é uma resposta. Né? Diferentemente do que você vê, né, à sua frente, o susto, seria o exemplo mais óbvio, né? Então qualquer sentimento de bem viver ele é libertado, né? Então a gente precisa conceituar qualquer movimento como uma não ilusão, né? Porque o ser humano ele não está aqui em vão, né? Ele tem que evoluir, viver para evoluir, né? Ao dizer que o homem não é homem se não faz do mundo um lugar melhor, né? Para ele, para as pessoas e para o sentimento próprio, sem dúvida. Então, né, a gente pode citar exemplos, né? A farmacologia, a medicina, a criminologia, né? A própria as ciências, né? Então, elas são produto, né? O produto perfeito da natureza, né? Como um sistema, né? Lato sensu. Né? Então, tudo que se busca, né? Independente do fato espaçográfico, por assim dizer, ele vai ser a resposta verdadeira, né? Então não adianta fazer referência a autores, porque o próprio será sempre a força maior, né? Esse é o conceito. Então o estilo assim ele se dá pelo trabalho, né? Por essa conexão que a gente tem através de relação, através de busca e através de culto, né? A pessoa ela gosta, né, de determinadas coisas, pessoa, situação. Então, se você transcender por esse caminho, né, você vai chegar aos instrumentos, né? Então, a gente tem que dar glórias pelos instrumentos, que eles são a maior dádiva, né, da construção da teoria, né, da própria vontade, sem dúvida, e forma de representação, né, para concluir. Então, você viver, num caso especial, né, o nome que cita ainda é Marcelo, né, a gente coloca assim, porque o exemplo, né, da arte, por assim colocar,
Vamos dar um exemplo, né? A pintura. A gente cita um autor, por exemplo, Monet. Monet, né, a visão da ponte que ele colocou é uma ideia de capacidade, né? Porque a substância da Constituição, no caso da lei, ela é objeto de existência, né? Então está formado já, né? Não é criado, não está, né, corporificou-se. Então é um resultado, né, advindo de um sistema, né, de poder que é universal, né? Todas as nações possuem a sua constituição, né, o seu mecanismo. Então um autor, por exemplo, Samuel, se a gente citar Samuel, né, conforme a visão de Samuel, o quadro ainda continua verde, né? Ou seja, a gente chega à consciência, né? Já é outro ponto, consciência, né? O vislumbre, né? O detalhe, né? A vida faz isso, o que seja tangível, né? A fala, por exemplo, né? Uma necessidade, né, combinativa, comparativa, que vai criar a informação, né? Vai transmitir. Então é uma necessidade, né? Essa visão é uma necessidade. O pensamento já é produto disso, né? Numa questão mais objetiva, né? Então não adianta você encantar determinado objeto se você não tiver o fundamento, né? E assim o fator ele passa a ser a relação. Então, diferentemente do que é esse fato, ele é uma constituição, né, do que se vê. Então, graças a todo o conhecimento, né, a ciência do conhecimento, não vai existir por essa égide, né, a confusão, não existe confusão, né? As cores, se eu chamar assim, elas são claras, né? Em qualquer caso, então, né, você vai colocar à prova a capacidade, né? Depois, numa segunda etapa, a experiência, né, também é importante. É claro, existem doenças, né, existem males, vícios e vírus, assim, que tem a sua constituição, tem a questão colateral também, né, que já advém de outra ciência, que são conhecimentos, né, básicos e completamente em busca, né, uma busca que não para.